Pega a palavra de Deus. Vamos mergulhar nessa palavra. Quero que você, com sua Bíblia na mão, se abra sua mão e coloque primeiro nela. Antes de você abrir na passagem bíblica que eu vou pregar aqui, eu quero que você abra sua mão e coloque na sua Bíblia e repita comigo: Senhor, eu quero uma sensibilidade na minha alma para que eu possa, nesse momento, fazer das tuas palavras o oxigênio da minha alma, da minha vida. Jesus, eu quero te tocar, eu quero te sentir, eu quero ser abraçado por ti, com esta mensagem que tu preparaste para o meu coração. Eu quero ser sensível, assim seja. Abra sua Bíblia em Isaías capítulo de número 53. Isaías capítulo de número 53. Isaías 53, a partir do versículo de número 2. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti nos confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, governe, me ilumine. Amém. Isaías capítulo de número 53, a partir do versículo de número 2, vai dizer assim: cresceu diante dele como um pobre rebento, enraizado numa terra árida, não tinha graça nem beleza para atrair nossos olhares, a seu aspecto não podia seduzir-nos, era desprezado, era a escória da humanidade, homem de dores, homem das dores, experimentado nos sofrimentos, como aquele diante dos quais se cobre o rosto, era amaldiçoado e não fazíamos caso dele. Em verdade, ele tomou sobre si nossas enfermidades e carregou os nossos sofrimentos, e nós o reputávamos como um castigado, ferido por Deus e humilhado, mas ele foi castigado por nossos crimes e esmagado por nossas iniquidades. O castigo que nos salva pesou sobre ele, fomos curados graças às suas chagas. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, seguíamos cada qual nosso caminho. O Senhor fazia recair sobre ele o castigo das faltas de todos nós. Foi maltratado e resignou-se. Não abriu a boca, como um cordeiro que se conduz ao matadouro, e uma ovelha muda nas mãos do tosquiador. Ele não abriu a boca. Senta, deixa a palavra aberta aí. Senta. Vou começar a minha pregação como tenho começado as minhas últimas pregações. Eu tenho dito para as pessoas: será que o seu amor por Deus é o suficiente para você escutar essa pregação até o final dela, prestando atenção?
Será que o seu amor pela palavra de Deus é grande o suficiente para você escutar essa pregação sem olhar para os lados, sem olhar para o relógio? Será que o seu amor existe pela mensagem de Deus ao ponto de você parar tudo e se deliciar da mensagem que Deus tem para você? Como de costume, vou repetir. Santa Faustina disse: uma alma tagarela é vazia interiormente. E Santo Afonso de Ligório disse que Deus não habita em um coração agitado. Então, nessa pregação, respira fundo, presta atenção, porque o demônio vai querer dispersar você. O diabo, ele tenta tirar nossa atenção de Deus. Escute. Amém? Queridos, nós acabamos de ler um texto aonde vai fazer uma alusão a Jesus, aonde vai falar de nosso Senhor Jesus Cristo. O livro do profeta Isaías foi escrito por volta de 700 a 750 anos antes de Jesus. Mas é um livro profético. E quando me foi confiado pelo Espírito Santo o tema de falar que Jesus é o nosso Salvador, o primeiro texto bíblico que veio na minha alma foi esse. E esse texto, ele chama muito a minha atenção porque ele fala no início: cresceu diante dele como um pobre rebento. E aí a gente vai estudar a história de Jesus e a gente encontra na história de Jesus uma realidade de humildade extraordinária, ao ponto de o próprio Jesus nascer em uma manjedoura, nascer num lugar desprezado, nascer num lugar onde ninguém queria que um filho nascesse. Se alguém chegasse para você como pai ou como mãe, dissesse: aonde que você quer que seu filho nasça? Se você pudesse dizer: no melhor dos hospitais, no melhor dos leitos, com certeza você iria dizer que queria que seu filho nascesse num lugar mais apropriado possível para que nada de errado desse, para que nada desse de errado. Não é assim? Sim ou não? Você ia querer o lugar melhor possível. Mas Jesus, nosso Deus, o Verbo que se fez carne, ele nasceu no pior lugar que uma criança podia nascer. A história de Jesus já nos mostra uma perfeita expressão do seu amor, ao ponto de dizer que nosso Senhor, ele já nasceu num lugar desprezado. Já nasceu num lugar desprezado. Não, Jesus, meus amados irmãos, ele não encontrou vaga nos hotéis. São José e Nossa Senhora, eles não encontraram vagas nos melhores leitos, nos melhores hotéis, pousadas daquela época. Jesus não quis ficar num hotel de 5 estrelas. E lá, na manjedoura, Jesus nasce, já num lugar desprezado. E aí nós vamos começar a entender esse amor de Deus pela humanidade já daí. Ele nasce como um pobre. Ele nasce num lugar desprezado, onde ninguém queria nascer. Assim como ele está nascendo, na medida que eu estou pregando, Jesus ele está nascendo aí no seu coração. Que talvez hoje seja um lugar mais desprezado que você tem. Jesus prefere isso.
Jesus, ele faz questão de visitar aonde ninguém quer visitar. Jesus faz questão de amar quem ninguém quer amar. Jesus, com seu olhar de Pai perfeito, de um amor extraordinário, ele para e ele olha os lugares mais desprezados, mais rejeitados, mais excluídos, e ele vai lá. Ele vai lá. Ele está indo até você. É eu pregando aqui e você sentindo um aperto dentro do teu coração, porque você sabe que o seu coração hoje é essa manjedoura, esse receptáculo do amor de Deus. Jesus então vem, o Verbo se fez carne, habitou entre nós, já mostrando o seu amor. Algumas pessoas tentam fazer do cristianismo a religião de um livro, uma religião limitada em algo que está escrito, e a nossa fé católica, ela não é uma religião de um livro, ela é a religião da palavra de Deus, diz o catecismo. Existem pessoas que querem limitar Deus em teorias, em textos, mas hoje eu quero que você entenda que esse Jesus que nos salva, que é o nosso Salvador, que vai até a profundidade das nossas misérias, esse Jesus é uma palavra viva que entra no mais íntimo da sua existência, que entra no mais secreto do seu coração, olhando para as suas fraquezas, suas misérias, suas destruições interiores, e ele diz: eu vim salvar você. Jesus se fez carne e habitou entre nós, pensando em cada um que está aqui. Ontem eu disse na minha pregação que Deus, ele me ama como se só você existisse nessa terra, e isso é um ensinamento de Santo Agostinho. Então, quando o Verbo se fez carne, eu imagino naquele momento Deus lembrando do arteiro, mesmo o arteiro ainda não tendo nascido. Eu imagino no momento em que os algozes pegavam aqueles pregos, e cada batida que eles davam naqueles pregos, cada dor que Jesus sentia, ele lembrava da sua face, do seu olhar, das tribulações que você tem, dos pecados que você cometeu. Naquele momento da cruz, pode ter certeza que Deus estava lembrando do seu nome, do seu rosto, da sua existência. Deus estava lembrando de você naquele momento. Quando eu vejo Jesus na cruz, eu digo: Jesus, isso aí foi por mim. Todo esse sofrimento foi por amor a mim. E olha o que eu faço, olha o jeito que eu agradeço ao Senhor. E aí, quando eu começo a refletir que naquele momento da cruz, Jesus não enxergou apenas Nossa Senhora, Jesus não enxergou apenas São João, não, Jesus também me enxergava naquele momento, mesmo antes de eu chegar ao ventre da minha mãe. Jesus já pensava em mim. Eu estou fazendo isso pelo Daniel, eu estou fazendo isso pelo Lucas, pela Paula. Você já estava nos pensamentos de Deus. A humanidade se desviou do Senhor, se desviou da vontade do Senhor, quebrou a cara, sofreu, e existia um bloqueio. Existia um bloqueio entre o céu e a terra, existia uma barreira que nos separava de Deus. Isso está escrito em Isaías 59, alguns capítulos depois desse que a gente leu. Isso tá escrito lá, dizendo que o que causa uma barreira entre vós e vosso Deus é os seus pecados. O pecado, ele coloca uma barreira bloqueando você de encontrar Deus. Quando Deus enxerga aquela barreira construída pela desobediência do homem, até então existia leis, existia escritos, existia a Torá,
muitos ensinamentos através de textos, de mandamentos escritos a dedo de Deus. Mas até então, a humanidade ainda não tinha aquele acesso. E aí Deus, Ele diz: já está na hora de eu fazer as letras ganhar uma fisionomia, fazer as letras ganhar vida, ao ponto de a Sagrada Escritura completa estar em alguém. Esse alguém, Jesus. Jesus é a palavra. E o Verbo se fez carne. Verbo é palavra. Em algumas traduções diz: e a palavra se fez carne. E Deus, antes de enxergar uma manjedoura, Ele enxergou um ventre, o da Virgem Maria. Eu imagino Deus dizendo para os anjos: eu já fiz descer muitos escritos até o coração do homem. Eu já fiz descer mensagens escritas ao coração do homem. Agora eu quero ir lá pessoalmente, em carne, osso, pé e pescoço, para me ter a oportunidade de olhar nos olhos dos meus filhos e fazer os meus filhos olhar nos meus olhos, para me dizer que amo, através principalmente dos gestos. Jesus é nosso Salvador. A maior prova de amor que já existiu nessa terra aconteceu no silêncio do alto de uma cruz, para provar que o amor verdadeiro não está centralizado em palavras, e sim em ações. Jesus enxerga sua criatura sofrida, aprisionada, rejeitada, maltratada pelo pecado, e Ele resolve vir para olhar nos olhos. Deus deseja que você tenha uma intimidade com Ele no olhar, no coração, na escuta, nessa intimidade. Muitas das vezes, quando eu vou diante do Santíssimo Sacramento, eu digo para Ele: Jesus, eu quero ter uma intimidade contigo no olhar da minha alma. Eu quero te ver, eu quero te conhecer. E assim Jesus quis, e Ele fez. Ele veio até as pessoas. Ele olhou nos olhos da prostituta, enquanto os homens olhavam para o corpo dela, para suas partes íntimas. Jesus ficou aprisionado nos olhos dela, porque os olhos transmitem muita coisa, irmão. Às vezes você olhando nos olhos de alguém, você sabe mais ou menos o que ela está passando. Jesus quis olhar, sentir o cheiro humanamente. E aí Ele nasce como pobre, sendo Ele a própria riqueza. Nunca existiu na terra um ouro que pudesse valer mais do que o corpo de Cristo. Gratuitamente, Jesus veio nos amar, gratuitamente, de graça. O amor do mundo é pago. As suas amizades mundanas são pagas. Jesus é de graça. Comungar nunca foi pago na igreja. De graça. A maior de todas as riquezas é te dada de graça. O mundo cobra de você. Para você ver o Wesley Safadão, aquilo é pago. Mesmo que seja um show numa praça pública, ainda assim você está pagando alguma coisa para estar lá. Os impostos. Já o amor de Deus é de graça. A maior de todas as riquezas é gratuita. Às vezes alguém te chama para te amar se você pagar a conta, a roupa.
Já Jesus ele chega e diz assim: o meu amor por você é de graça. Aí aqui diz, irmãos, carregou os nossos sofrimentos. Ei, você está sofrendo, mas você não está sofrendo só, porque Jesus está carregando os seus sofrimentos. Veja a que ponto Deus nos ama. Aqui continua dizendo: a nós reputávamos como um castigado, ferido por Deus e humilhado. O próprio Deus se humilhou, assumiu a condição de escravo. Quantos rejeitavam Jesus? Só queria dele milagres, o amor interesseiro. Foram pouquíssimas as pessoas que amaram Jesus pensando em Jesus e não naquilo que Jesus podia lhes dar. Humilhado. Eu imagino Jesus levando tapa, sendo cuspido, chicoteado, ensanguentado, atado à coluna, amarrado por mim, por causa de mim. Quando eu assisti aquele filme A Paixão de Cristo, gente, eu chorava. Eu chorei tanto que eu pensava que eu ia ter uma coisa ali, sentir alguma coisa. Acho que o coração quase para. Primeira vez que eu assisti aquele filme, que eu via Jesus sendo castigado por causa das minhas indisposições, das minhas preguiças, dos meus pecados, da minha falta de sensibilidade para com Ele, Ele foi chicoteado. Talvez um dos algozes deve ter perguntado a Jesus: por que você está fazendo isso? E talvez ele disse: não está na Sagrada Escritura, mas eu creio que ele chegou a olhar para um dos algozes e dizer: é pelo Daniel, é pela Emanuele, é pela Vanessa. Quem é essa pessoa? Você não conhece, mas eu amo. Talvez Jesus olhou para o algoz e disse: é por você que me bate. Jesus vai olhar para você quando você pecar e vai dizer assim: filho, olha para a cruz, foi por isso. Eu te amo mesmo que você não me ame. Eu te acolho mesmo que você me rejeite. Mas Jesus ele diz: os teus pecados são perdoados. Mas vai e não voltes a pecar. Que o amor de Deus não seja patrocínio para o seu pecado, porque não é. Aqui diz assim: mas ele foi castigado pelos nossos crimes. Você é criminoso, você é criminosa quando você peca. Também é crime se suicidar. E o pecado, ele é um suicídio parcelado. O pecado é um suicídio parcelado. É um suicídio a longo prazo. Na medida em que você vai pecando, você está se suicidando de forma parcelada. Você está se matando na alma. Você está se matando, meu irmão. Pare. Se liberte, em nome de Jesus. Se liberta desse pecado que está te acabando, que está te maltratando. Talvez seja o pecado na sexualidade, talvez seja o pecado da raiva, da vingança, da falta de perdão, ou o adultério, não sei. Mas eu quero que você nessa mensagem entenda: Jesus foi para a cruz por mim, por você, por nós, e Ele chama você pelo nome, e Ele diz: se liberte, basta você querer. O pecado é opcional, gente.
E não vem com essa de dizer que o pecado é mais forte que você, que não é. A Bíblia fala que Deus não permite que você tenha uma tentação que supere as suas forças humanas. Para mim sair do crack não foi fácil não. Foi desafio, foi guerra. Mas quando eu entendi o que é o amor de Deus, o amor de Deus superou todo o prazer que o crack me dava, que o mundo me oferecia. O simples fato de eu ter olhado para a cruz e ter entendido a linguagem da cruz, porque para você ser de Deus, você tem que entender a linguagem da cruz. A cruz, ela tem uma linguagem. Que linguagem é essa? O amor. O abraço tem uma linguagem, a aproximação de corações. Sim, você deseja que alguém se declare para você em palavras, mas eu tenho certeza que você deseja mais os gestos, o carinho, o toque. Você que namora ou que já é casado, o beijo, o contato. O contato vale muito. Por isso que o Verbo se fez carne, porque ele veio ter um contato físico. Ah, Daniel, mas como eu queria naquela época, ter nascido naquela época, que Jesus estava ali de carne, osso, pé e pescoço, para me abraçar ao Senhor, para me poder tocar no seu rosto, para me poder tocar nos seus cabelos, em suas mãos, em seus pés. Ei, eu quero dizer uma coisa a você: se os apóstolos pudessem trazer uma mensagem para você hoje, eles iriam lhe dizer: lembra da Eucaristia. Se os profetas do Antigo Testamento pudessem lhe trazer uma mensagem hoje, eles iriam dizer: ah, se eu pudesse nascer na época que você nasceu para me comungar. Jesus veio nos salvar. Veja para a sua vida antes de você entrar na igreja. Você estava perdido. Jesus foi te salvar. Aqui diz assim: mas ele foi castigado por nossos crimes. Nós muitas vezes fomos pessoas criminosas. A gente, com os nossos pecados, nós muitas vezes estamos no suicídio ao longo prazo, e também muitas vezes nós estamos matando o irmão a longo prazo, conduzindo a outra pessoa ao pecado. Então o pecado, ele é um crime. É criminoso aquele que peca. Toda vez que você comete um pecado mortal, você está sendo um criminoso. Mas Daniel tem condições de viver sem o pecado? O que não tem condições é você viver sem Deus, irmão. São Padre Pio de Pietrelcina, você sabe quanto tempo ele passou sem cometer um pecado venial? Vai estudar e depois você me diz. Jesus veio lhe salvar. Jesus veio me salvar. Aí diz assim, ó, veja: e esmagado por nossas iniquidades, o castigo que nos salva pesou sobre ele. O castigo que era para ser lançado sobre você, Jesus pegou. Eu vou explicar para você o que aconteceu na cruz. Quando a gente olha para a cruz, a gente imagina que Deus sofreu muito por causa dos pregos, né? Não. Quando você olha para Jesus crucificado, talvez você pense que Jesus sofreu muito por causa das chicotadas, não é? Não. Dos cuspes, dos tapas que ele levou. Não.
todo esse sofrimento que você viu por fora são os menores dos sofrimentos que Jesus sofreu. Daí você tira. Tudo que você consegue enxergar como sofrimento em Jesus foi os menores. Quando Jesus estava crucificado, o cálice da ira de Deus, presta atenção, existia um cálice na mão de Deus Pai, que ia ser derramado sobre a humanidade por causa de sua justiça. O cálice da ira de Deus foi derramado só em Jesus. O cálice da ira que ia ser derramado sobre todos os seres humanos foi derramado em um único alguém, ao ponto de Jesus dizer: por que me abandonastes? Por que ele disse isso? Porque naquele momento o cálice da ira de Deus era derramado sobre a vida de Jesus. E todos os sofrimentos que os seres humanos passaram até então, passavam e ainda iam passar, foi resumido unicamente nele. Você imagina todos nós aqui, só nós que estamos aqui, se juntasse todos os sofrimentos de cada pessoa que está aqui, e todo esse sofrimento fosse lançado na vida desse jovem aqui, ele suportaria? Não, né? Ia ser uma dor muito grande, né? Aí você imagina todos os sofrimentos se unirem e lançados em Jesus, para você ver a que ponto Jesus nos amou. Naquele momento da cruz, ele era esmagado, esmiuçado. A Bíblia vai dizer: o castigo que nos salva pesou sobre ele, fomos curados graças às suas chagas. Graças às suas chagas. E naquele momento em que o sangue de Jesus era derramado no madeiro da cruz, aquele sangue também era derramado na minha vida, mesmo ainda não existindo. E aquele sangue foi para nos purificar, para nos salvar, para nos resgatar, para nos dar a verdadeira vida. Jesus é o nosso Salvador. E se o homem foi pelo pecado impossibilitado de chegar até Deus, Deus, por misericórdia, quis chegar ao homem. Muitas pessoas tentaram subir até Deus. Até certa vez fizeram a Torre de Babel. Vamos construir uma torre para que nós possamos atingir o céu e entrar no céu. O que foi que aconteceu? A casa caiu, né? Então o homem, ele não conseguia mais subir até Deus. Deus, enxergando isso, se decidiu descer até o homem para olhar para ele e dizer: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E através de Jesus, agora sim, nós podemos subir ao céu, mesmo estando com os pés em terra. Porque a oração hoje, em nome de Jesus, é a elevação da alma a Deus, diz Santo Tomás de Aquino. O texto continua: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Ei, desgarrados. Ovelhas sem pastor, sem saber aonde colocar os pés. Olha só o valor de um direcionamento espiritual. É aquele alguém que diz aonde você deve colocar os seus pés. Nosso Senhor veio nos dar um direcionamento. Jesus era o diretor espiritual dos apóstolos. E até hoje Ele usa pessoas com sabedoria concedida pelo Espírito Santo para ser diretor espiritual, para te dar orientação. Mas tem muita gente aí querendo ser diretor espiritual, mas nem sabe se direcionar. Miséria.
nem quer ser direcionado por Deus e quer ser. Aí, filho, tem muito ventilador querendo ser ar-condicionado, né? Jesus vem e diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aí ele te dá o direcionamento, ele te dá o foco, ele te dá aquela direção que vai te manter vivo. E aqueles que querem ser direcionados verdadeiramente por Jesus têm uma intimidade com a cruz, porque ali você entende que é a mensagem mais perfeita que o Senhor pode te dar. A cruz é o ícone do amor. A cruz é a Bíblia sem letras. Na cruz existe uma linguagem que não fala, mas que faz você entender o que Deus quer dizer. Eu te amo. A linguagem da cruz não fala, mas ela te faz entender o que Deus quer te dizer. E muitas das vezes nós não precisamos de palavra para dizer algo a alguém. Se eu fizer assim para você, o que é que eu estou te dizendo? Viu? Jesus fez assim, porque Ele te viu assim, fechado, preso, excluído. Mas quando você olhou e viu Jesus na cruz, de braços abertos, você decidiu também abrir os seus e dizer: eu sou o filho pródigo que voltou para ti. Eu sou o filho pródigo, que assim que os teus olhos me alcançou, você veio a mim. Jesus diz: vinde a mim, mesmo Ele já estando contigo. Jesus diz: venha, mesmo Ele já estando mais próximo de ti do que você mesmo. Deus é mais íntimo de ti do que você mesmo. Se eu dissesse para você: você lembra o que você fez no dia 8 de maio de 2009? Você não lembra, mas Jesus lembra o que você fez. Veja, Ele é mais íntimo de mim do que eu mesmo. E esses dois abismos que se laçam, que se abraçam. Ontem a Stephanie falava sobre amor comigo na internet. Ela falando sobre o amor verdadeiro, ela dizia que o amor verdadeiro tem um laço com um fio de ouro. O fio de ouro na espiritualidade significa, eu não sei nem se ela sabe disso, mas foi a ação do Espírito Santo, significa verdade, significa perfeição. O fio de ouro, um laço de ouro. Deus quer, através da linguagem da cruz, que você entenda que Ele veio te salvar, para Ele se enlaçar em você. Você está laçado no amor de Deus, selado, curado, liberto pela mensagem da cruz. O texto chega a dizer: o Senhor fazia recair sobre Ele o castigo das faltas de todos nós. Olha só, o cálice da ira de Deus que eu estava falando. O texto então continua: foi maltratado, resignou-se. Gente, o que me chama a atenção é que lá no começo vai dizer assim, veja só: enraizado numa terra árida, desprezado era a escória da humanidade, lá no versículo 3, homem das dores, experimentado no sofrimento, com aqueles diante das quais se cobre o rosto, era amaldiçoado, fazia caso dele. Teve uma parte daqui do texto, no versículo 2, que diz assim: não tinha graça nem beleza para atrair nossos olhares. Ei, no momento em que Jesus estava na cruz, dizem alguns estudiosos que ninguém conseguia olhar para Ele, a não ser os verdadeiros que estavam aos pés da cruz, principalmente Nossa Senhora
e o discípulo amado, João. Jesus estava tão desfigurado que nem os algozes que batia conseguia parar o olhar nele, porque era uma imagem tão destruída. A Bíblia diz que ele não tinha beleza para atrair os nossos olhos. Jesus tinha uma cara de sofrimento, pelo desgaste, como uma vela que queima no altar, ao ponto de ninguém ter coragem. Dizem os estudiosos que quando desceram Jesus da cruz, que Nossa Senhora pegou nos seus braços, ninguém conseguia olhar para a cena, porque era algo tão deprimente, era algo tão horrível. O corpo de Jesus esmagado, ferido, ensanguentado, era uma cena tão forte que só a Virgem Maria conseguiu aproximar o olhar daquele corpo, ao ponto de sentir o cheiro do próprio sangue de Jesus. Era uma cena tão destruidora que as pessoas não tinham nem condições de olhar para a imagem. Por amor a você, eu faço um desafio a você. Você quer se libertar do seu pecado, irmão? Sim ou não? Dos pecados que têm te afastado de Deus, dos pecados que têm te feito ofender nosso Senhor. Faz a experiência de segurar uma cruz, para onde você for, segura a cruz. Eu já contei a vocês que nos momentos em que eu tinha problemas, com situação de masturbação, no começo da minha caminhada, o diabo me tentava. Quando eu entrava no banheiro, parecia que tinha uma pomba-gira lá dentro. Sabe o que é que eu fazia para me não pecar? Eu levava a imagem de Nossa Senhora nos braços. Muitas vezes uma cruz, e eu segurando Nossa Senhora e me ensaboando com a outra mão. Quem quer vencer o pecado faz loucuras por Deus, porque a linguagem da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós é força divina. Você crê no que eu disse? Sim ou não? Sim. Jesus lhe trouxe nesse seminário de vida no Espírito Santo para mudar a sua vida. Ei, daqui a muitos anos você vai dizer para alguém: ei, eu fiz um seminário de vida no Espírito Santo, lá na obra missionária, no ano de 2018, que desde aquele seminário de vida, a minha vida nunca mais foi a mesma. Pode acreditar nisso. Amados, nós não conseguimos subir a Ele, e Ele por amor desceu até nós. E eu imagino Jesus andando sobre a terra, e tem textos bíblicos que diz que Ele sentava entre os pecadores, os criminosos. Jesus chegava para os publicanos e dizia: levanta-te, vamos comigo, segue-me. E eles iam. Pessoas que tinham uma vida desregrada, destruída, bastava olhar de Jesus, e Jesus dizia: segue-me, e as pessoas já levantavam de cadeiras, transformadas pelo poder de Deus. Eu vou te garantir uma coisa: nesse seminário de vida no Espírito Santo, você sentou nessa cadeira uma pessoa, e você vai levantar outra pelo poder do nome de Jesus. Você entrou nesse lugar uma pessoa, e você vai estar saindo outra, porque você não vai estar mais saindo de um galpão, de uma sede, você vai estar saindo do ventre da Imaculada, porque quem está em Cristo é uma nova criatura. Você está nascendo de novo hoje. Você está nascendo de novo hoje. Eu vou falar novamente: você está nascendo de novo hoje, porque Jesus, Ele lhe ama, e Ele disse para você na sua alma: vai até aquele lugar, porque existe uma linguagem da cruz te esperando lá. E você veio, Jesus te atraiu aqui. Amados, aí entra aqui
a importância da Virgem Maria. Agora eu vou falar dela, né? Deus olha para a terra e Ele enxerga todas as portas fechadas. Deus olha para a terra e enxerga todas as portas fechadas. Mas quando Ele olhou para a terra e viu a Virgem Maria, Ele diz: aqui está a porta que eu irei atravessar. Quando Deus olha para Nossa Senhora, Ele encontra nela, porque Ele mesmo criou ela para isso, ela é predestinada. Ele encontrou nela a porta, ao ponto de São João Maria Vianney dizer: aquele que quer entrar no céu precisa entender uma coisa: para você entrar num prédio você precisa falar com o porteiro, né? E para você entrar no céu você precisa falar com a porteira do céu, Maria Santíssima, disse São João Maria Vianney. Deus olha, enxerga a porta aberta, chamada Divino Mundo de Deus, Nossa Senhora, a cidade de Deus, conforme diz São Luís Maria Grignon de Montfort. E no Tratado da Verdadeira Devoção vai dizer assim: diz Santo Agostinho que, não sendo o mundo digno de receber, o mundo não era digno de receber Jesus das mãos do próprio Pai. Veja, diz Santo Agostinho que, não sendo o mundo digno de receber o Filho de Deus diretamente das mãos do Pai, este o deu a Maria para que os homens o recebessem por ela. Por ela. Aí Nossa Senhora, quando ela diz faça-se, ela faz a humanidade entender que no meio do faça-se existe a perfeição do querer de Deus. E ali Nossa Senhora se coloca como corredentora. O que é uma corredentora? É aquela que coopera, aquela que se faz instrumento para auxiliar a Deus na redenção da humanidade. Ou seja, Nossa Senhora é corredentora porque ela disse: faça-se em mim o corpo que vai ser levado à cruz para lavar essa terra. E Jesus não queria ir até a cruz sem um DNA. Por isso Ele escolheu a Virgem Maria para se fazer carne, para receber dela um DNA. Um DNA. Um Deus que não amaldiçoa. Ele recebe o DNA em suas veias da Virgem Maria. Nossa Senhora em seu ventre, ela gera juntamente com o Espírito Santo, porque ela é a esposa do Espírito Santo. Então a união de Maria com o Espírito Santo gerou o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. E esse corpo foi até o madeiro da cruz, tendo em suas veias o sangue também da Virgem Maria. Então ela é a corredentora. Beato Tiago Alberione diz que no Calvário existia 2 altares: a cruz, que o corpo de Cristo era sacrificado, e o outro altar era a alma de Nossa Senhora. O livro Glórias de Maria vai dizer que Nossa Senhora pedia aos algozes que crucificassem ela também. Ela amava tanto a humanidade que ela também queria ser crucificada. E uma das minhas pregações, eu disse a vocês, eu imagino Nossa Senhora olhando para o outro lado da cruz, não tendo ninguém, e ela querendo estar lá, por amor a mim e a você. Jesus é nosso Salvador.
E Nossa Senhora, ela é a corredentora. Por isso que aquele que quer entender a linguagem da cruz para mudar de vida, para ser um cristão de verdade, para nunca mais ser a mesma pessoa, precisa da devoção à Virgem Maria para aprender a como se comportar diante da cruz, porque ela soube se comportar. Você imagine Nossa Senhora assistindo à Santa Missa, participando da Santa Missa. Como seria? Se compare a ela agora. Lá estava a Imaculada, com seus olhares paralisados na cruz e em seu Filho Jesus. Nossa Senhora, ela só parou para olhar para outra direção. Escuta essa. No momento em que Jesus era crucificado, Nossa Senhora só parou para olhar para outra direção, quando Jesus diz assim: mulher, eis aí o teu filho. Eu imagino a Virgem Maria fazendo isso, ó. Para o discípulo amado. E João, desgrudando os olhares de Jesus crucificado, ele olha para o olhar da Virgem Maria. Jesus então cobra a atenção deles novamente, dizendo: filho, e João faz. Naquele momento em que João retorna o seu olhar para Jesus, ele retornou um olhar muito mais adorador do que o primeiro. Por quê? Porque um olhar que se encontra com o olhar da Virgem Maria aprende mais perfeitamente a se encontrar com o olhar de Jesus. Ele olha e ele diz: filho, eis aí a tua mãe. Ele retorna o olhar para ela de novo, ela para ele. E eu imagino os dois dando um abraço. Você quer o abraço de Nossa Senhora hoje? Aprenda com a Virgem Maria a valorizar a linguagem da cruz. São Francisco de Assis, quando percebeu a igreja em um grave conflito interior, quando Deus diz para ele: vai, Francisco, e reconstrói a minha igreja, ele foi para onde? Aos pés da cruz. Quando você estiver triste na sua espiritualidade, ei, eu vou lhe ensinar agora um dos maiores remédios que eu encontrei para a minha vida espiritual quando eu passo pelo desânimo. Todos nós vamos passar por desertos na espiritualidade, né, irmão? Um dia desse a gente estava conversando sobre isso, eu e esse profeta aí. Todos nós. Você quer saber passar pelos desertos? Olhe para aquele que regou a terra, crucificado. Quando você estiver com deserto espiritual, queira ser regado pelo sangue de Jesus. E olhando para a cruz, eu tenho certeza que você vai saber vivenciar melhor os seus combates espirituais, as suas dores familiares, amorosas, do dia a dia. Olhe para Jesus crucificado e você vai conseguir perceber que a mínima dor que você sente, unida com a máxima dor que Jesus sentiu, já é o suficiente para você amar. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e nem vos amam. Peço a ajuda do ministério, junto comigo e com vocês também. Amar por quem não te ama,
Cante. Feche seus olhos um instante. Esperar. Pela sua família que muitas vezes não espera, e pelos que não creem. Mais uma vez, te amar, te amar, te amar. Adore no seu coração aquele que te ama de forma incondicional. Por quem não te adora, por quem não espera em ti, e pelos que não creem, estou aqui. Olha para cá. Sabe quem foi que soube cantar muito bem essa música? João, o discípulo amado. Eu imagino João dizendo para Jesus naquele momento: os apóstolos fugiram, mas eu vou cantar uma música para ti, Jesus. E ele olhando para Jesus no alto da cruz e com Nossa Senhora ao seu lado, segurando sua mão, João evangelista cantando: te amar por quem não te ama, te adorar por quem não te adora, esperar por quem não espera em ti. Pelos que não creem, veja que lindo, pelos que não creem, eu estou aqui. Você não está na obra missionária, nem no seu grupo, somente por você. Você está primeiramente por Deus, pelos irmãos e por você. Mas a centralidade é Deus, é a linguagem da cruz. O catecismo da Igreja Católica diz assim: e quando pela desobediência perderam vossa amizade, olha só, o catecismo da Igreja número 55 vai dizer: pela desobediência nós perdemos a amizade com Deus. Aí o catecismo diz: não os abandonastes ao poder da morte. O catecismo está dizendo que quando o homem perdeu a sua amizade com Deus, Deus não abandonou o homem no poder da morte. Veja, Deus não abandonou você no poder da morte, no poder do pecado, no poder depressivo. Não, Ele veio salvar você. O catecismo fala que a desobediência nos faz perder a amizade com Deus, nos faz perder a amizade com a palavra dEle. Mas o Senhor não nos abandonou no poder da morte. Hoje eu quero dizer para você: Deus não abandonou você no poder da morte. Tanto é que existem padres para te confessar hoje. No mundo existem sacerdotes para te dizer: os teus pecados são perdoados, vai e não voltes a pecar. Jesus não nos abandonou. Ele disse: eis que estou convosco até o fim do mundo. Talvez a sua desobediência, os seus pecados que você tem cometido, você está se sentindo inimigo de Deus. Talvez você veio para esse seminário se sentindo inimigo de Deus. Daniel, eu queria ser amigo de Deus, como o Aldeni é amigo de Deus, como a Dávila é amiga de Deus, como a Rainara é amiga de Deus. Nossa, a gente vê todo mundo às vezes como amigo de Deus, a gente só se enxerga nós como inimigos. Às vezes a sua desobediência faz isso, faz você perder as esperanças da vida em santidade. Talvez a sua desobediência estava dizendo para você: você não consegue ser pregador, você não consegue ser intercessor, você nunca vai ser do ministério de cura. Aí vem uma mensagem nessa pregação para dizer: Jesus não abandonou você no poder da morte, porque Ele é o meu, Ele é o seu, Ele é o nosso Salvador, meu irmão. Toma posse disso e diga amém, eu creio. Diga amém, eu creio. O catecismo fala e continua: oferecestes muitas vezes aliança aos homens e às mulheres. O catecismo da igreja diz aqui no número 55 que Deus nos ofereceu várias alianças.
Quando você se confessa, você está fazendo uma nova aliança com Deus. E quando a gente fala de aliança, a gente não pode jamais querer que uma aliança seja quebrada. A quebra de aliança é uma vida em pecado. Uma aliança não deve ser quebrada, principalmente uma aliança com Deus. Aí o catecismo mais na frente, no número 69, diz: Deus revelou-se ao homem, comunicando-lhe gradualmente seu próprio mistério por meio de ações e de palavras. Deus comunica os seus mistérios por meio de ações e de palavras. Você quer sentir as ações de Deus? Vai no teu quarto, fecha a porta e fala com Deus em secreto. Tem dias, meu irmão, que eu me levanto bem cedo e eu me isolo num lugar e eu digo: é aqui, Jesus. Às vezes, quando eu estou conversando com o irmão aqui, ele diz assim: eu vou voltar para a minha caverna, para a minha cela. Eu vou voltar para o meu secreto, para em secreto eu falar com o meu Senhor. Jesus veio lhe salvar, reconheça isso. Reconheça. Santa Faustina disse no diário no número 56: sei bem o que sou por mim mesma, por isso Jesus desvendou aos meus olhos, aos olhos da minha alma, todo o abismo de miséria que eu sou. Santa Faustina, eu estou falando de Santa Faustina, imagine eu e você. Santa Faustina disse: eu sou um abismo de miséria. Meu Deus do céu. A mulher via Jesus, ela olhava nos olhos de Jesus e ela ainda dizia: eu sou um abismo de miséria. Mas eu vou te dizer uma coisa: mesmo você sendo um abismo de miséria, Jesus vem ao teu encontro e diz que você pode pronunciar essas palavras: tudo posso naquele que me fortalece. Você crê nessa mensagem? Diga: eu creio. Fique de pé em nome de Jesus. Eu te falei que sua vida nunca mais ia ser a mesma e que você ia levantar dessa cadeira outra pessoa. E eu quero concretizar isso com essa oração. Feche seus olhos.